As fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul causaram vários impactos, inclusive aqui na Igreja Adventista Central de Porto Alegre. Apesar dessas dificuldades que eles enfrentaram, eles não ficaram parados e mostraram um evangelho que vai muito além das palavras. No início de maio, a capital do Rio Grande do Sul estava aí irreconhecível. Por causa das fortes chuvas, muitas famílias foram afetadas. Mais de 150 mil pessoas foram diretamente afetadas pelas enchentes em Porto Alegre, segundo o mapeamento realizado pela própria prefeitura. E nas proximidades da rua da Igreja Adventista Central de Porto Alegre, a situação não foi diferente. Até o ponto em que também a nossa igreja foi atingida pela enchente, a nossa rua começou a inundar na segunda-feira e nós, percebendo que a água estava subindo, viemos até aqui a igreja, retiramos o máximo de coisas que conseguimos, o que ficou nós subimos e tivemos que fechar a igreja. E aí a partir desse momento, então, no começo de maio, a nossa igreja também ficou fechada. Nesse período tivemos que fazer os cultos de forma remota. Isso foi até uma sensação assim que nos fez lembrar do período da pandemia, não poder estar presencialmente com os irmãos, a preocupação com a contaminação, tudo isso era algo que pesava bastante na decisão de reabrir a igreja, após a água ter baixado. Antes mesmo de ser atingida, a igreja já estava atuando como um centro para captar doações para as vítimas das enchentes. Só que depois que as águas baixaram, a igreja percebeu ainda mais a necessidade de ajudar os moradores da região próxima. Mas quando a gente estava nesse processo de limpar a igreja, nós percebemos que quando a água baixou da nossa rua, os nossos vizinhos precisavam da nossa ajuda mais urgentemente do que a própria igreja ser limpa. Então a gente pausou a limpeza da igreja para começar a ajudar os vizinhos a limparem a casa deles. Então a primeira coisa que a gente fez foi abrir nosso estacionamento, transformamos ali num lava-jato de eletrodomésticos. Então a gente ia buscar na casa dos vizinhos geladeira, fogão, máquina de lavar, a gente trazia para cá, as nossas equipes ficavam ali lavando. Tinha voluntários a semana inteira lavando esses eletrodomésticos. Além dessa ajuda dentro da igreja, os membros também foram às casas das pessoas oferecendo auxílio. E foram muitas famílias beneficiadas. A quantidade de famílias, na verdade de casas auxiliadas, é através do nosso Ministério da Limpeza, que nós criamos aqui, nosso grupo de voluntariado. Foram 86 famílias, 86 casas ou apartamentos que nós temos registrado aqui, sendo 51 fora da nossa região e as demais tudo aqui vizinhos da igreja, tudo aqui da nossa rua. Durante o período mais crítico da tragédia, enquanto os voluntários seguiam ajudando as vítimas, mais e mais pessoas apareciam com necessidades de ajuda. E aí eu vi aí uma oportunidade de conhecer essas pessoas, abordá-las, conversar com elas, e já ter uma noção da necessidade que elas teriam. E aí me apresentava como pastor ali da igreja, que nós tínhamos um grupo de voluntários, e aí a gente oferecia ajuda para essas pessoas. Algumas, mesmo precisando muito, tinha um pouco de receio, de vergonha, mas a gente, assim, com o coração super aberto para tentar ajudar as pessoas, insistia em dar essa ajuda, Muitas até se emocionavam, porque elas olhavam suas casas e não sabiam nem o que fazer, nem como fazer, E algumas já de imediato aceitavam e ficavam muito agradecidas. E naqueles momentos de dificuldade, os voluntários da igreja em Porto Alegre também dedicaram um tempo de qualidade, junto com os moradores da cidade. A gente investiu bastante não só em fazer o trabalho braçal, mas também na atenção. Então foi uma oportunidade da gente se conectar com essas pessoas nesse momento difícil, oferecer uma oração, uma palavra de conforto e de solidariedade. Isso foi algo tão marcante para nós como igreja, que nos fez mudar a maneira de enxergar tudo que a gente faz aqui. Então, a partir desse momento, a gente falou assim, a gente não pode ficar apenas pensando em trazê-los para cá. Como que a gente pode ir até eles? Como a gente pode auxiliar os nossos vizinhos? E é muito gostoso, depois de conhecê-los, a gente poder sair pelo portão do estacionamento, baixar os vidros e ir cumprimentando eles no sábado. Eles estão ali talvez na calçada fazendo um churrasquinho, a gente passa, cumprimenta, como é que vocês estão, chama pelo nome. Isso nos aproximou muito dos nossos vizinhos, foi bem impactante.
E após todas essas ações de solidariedade realizadas pelos membros da Igreja Central de Porto Alegre, os vizinhos decidiram participar de um momento de gratidão a esses voluntários. A ação dos voluntários aqui na nossa rua foi tão impactante para os nossos vizinhos que quando nós estávamos ali na casa com eles, eles falaram assim: pastor, a gente precisa marcar um dia para a gente agradecer os voluntários que estiveram aqui em casa. Então a gente pensou, vamos fazer um almoço, né? Nós marcamos um almoço aqui no estacionamento da igreja e ali convidamos todos os nossos vizinhos da rua e nós tivemos ali presentes mais de 50 vizinhos participando, o grupo total com umas 100 pessoas, os voluntários estiveram também nesse dia. Nós pudemos ali ter um momento de gratidão a Deus, eles puderam compartilhar os testemunhos deles e foi muito marcante realmente a gente poder receber aqui na nossa igreja a nossa vizinhança. E durante todo esse período de ajuda ao povo gaúcho, esses voluntários puderam receber várias palavras de gratidão. Tenho frases que entraram nos meus ouvidos e ficaram guardadas no meu coração para sempre, né? De imensa gratidão, frases como vocês são os anjos da nossa rua, o que nós faríamos sem vocês aqui, né? Isso um morador aqui da nossa rua falou, né? Uma outra coisa engraçada é que uma pessoa falou assim: olha, eu tinha um pouco de problema com a igreja de vocês porque domingo de manhã a gente queria dormir e vocês têm as crianças no pátio e às vezes tem tambores, tem instrumentos, né? Falando dos desbravadores, das reuniões do clube de aventureiros. E aí ela falou assim, ó, mas agora eu amo vocês. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, a hora que vocês quiserem, com as crianças, porque eu vejo que o trabalho que vocês fazem realmente é um trabalho de Deus. E realmente, esses voluntários da Igreja de Porto Alegre tiveram uma grande oportunidade de fazer exatamente o que Jesus faria nessa situação, agindo de forma prática nesses momentos de dificuldades. Esse momento que a gente passou nos fez perceber como o Evangelho ele precisa ter um impacto mais prático na nossa vida, como ajudar o nosso próximo fazendo uma limpeza, doando um alimento, né? Nesse momento de tanta dificuldade, faz parte inclusive da nossa experiência do que é o sábado, aliviar a dor e o sofrimento do nosso próximo. Eu sinto que depois dessa experiência que a gente passou, nós temos uma igreja mais solidária, uma igreja que cresceu espiritualmente por ter ajudado o próximo. Para mim, missão é fazer exatamente, né, o que fomos chamados para fazer, por Cristo. Então, o chamado de Jesus para todos nós ele é muito amplo, né? E ele envolve várias esferas. E às vezes a gente fica muito atento a algumas esferas e a outras não. Então, eu acho que a gente pôde viver o Evangelho de uma forma mais completa nesse período, né? Porque a gente pôde não somente orar com pessoas, não somente falar do amor de Deus, não somente fazer as nossas transmissões e os sermões, mas a gente pôde também, né, sujar a mão de lama na casa de um desconhecido, ajudando a colocar um colchão cheio de água suja para fora. Então, a gente pôde experimentar uma vivência cristã muito significativa nesse período. Você já parou para pensar qual é a verdadeira importância da igreja ao redor do mundo? No Novo Testamento, mais precisamente na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, nós lemos o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido a misericórdia, mas agora a receberam. Você percebeu? O povo de Deus foi chamado por Ele para proclamar seus propósitos a todo mundo. Mas como podemos cumprir essa missão que Ele concede a todos que aceitam esse desafio? Como adventistas, temos uma grande preocupação nesse sentido. Há 33 anos, na cidade de Indianápolis, aconteceu a Assembleia da Associação Geral da Igreja Adventista, onde foi votada pela Igreja Mundial a implementação de uma estratégia para avançar com a proclamação desse Evangelho eterno a todo mundo. Essa ação foi chamada de Missão Global. Mas quais foram os objetivos primários dessa estratégia de missão? Um dos mais importantes foi intencionalmente desenvolver caminhos para alcançar grupos étnicos religiosos, principalmente dentro da janela 1040, tais como muçulmanos, judeus, hindus, budistas
e também grupos influenciados pelo secularismo e pós-cristianismo ao redor do mundo. Outro importante objetivo foi causar o impacto necessário com o Evangelho eterno nas grandes cidades do mundo, através de ações que possam construir pontes de comunicação com a comunidade local. Além disso, a missão global também foi estabelecida com o intuito de evangelizar grupos minoritários, tais como surdos, cegos, ciganos e grupos imigrantes. Mas como tudo isso é realizado? Essencialmente, através da implementação de novas congregações em todos os grupos de pessoas onde atualmente ainda não existe uma comunidade adventista. Em outras palavras, a nível mundial, estabeleceram a comunidade adventista em cada grupo geopolítico e linguístico é o fundamento básico de tudo aquilo que está envolvido nessa ação chamada missão global. Isso é o que também chamamos de plantio de igrejas. O plantio de igrejas não pode ser simplesmente visto como uma atividade a mais da igreja. Em realidade, a implementação de novas comunidades deve ser prioridade e vista como crucial no avanço do reino de Deus, no cumprimento da missão de fazer discípulos de todas as nações. E esse sonho, o sonho de ver nascer uma nova igreja, teve seu início no coração de Deus, que sempre teve em seus fiéis seguidores aqueles que proclamariam seus propósitos e missão àqueles que ainda não o conhecem. Portanto, da mesma forma, nós devemos sintonizar o nosso coração ao de Deus, participando de maneira ativa na multiplicação do seu reino ao nosso redor. A palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, verso 34, afirma o seguinte: Jesus, descendo do barco, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Você percebe? Vendo as multidões, Jesus se compadeceu delas. Ele teve compaixão. Jesus via a necessidade de cada uma daquelas pessoas. Ele sabia que estavam aflitas, cansadas, sem esperança, como que ovelhas que não têm um pastor. E da mesma forma hoje, ao contemplar as cidades grandes e pequenas, ao considerar as milhões de pessoas nesse mundo que ainda não conhecem o amor e o plano de Deus para a sua vida, nós devemos ter como Jesus a mesma compaixão de cada uma delas. Como seguidores de Jesus Cristo, nós precisamos viver como Ele viveu, compreender como Ele compreendeu, amar como Ele amou, servir como Ele serviu. E hoje, como nunca antes, é necessário que você e eu nos coloquemos à disposição de Deus para que possamos ser usados por Ele no cumprimento de sua missão. Deus deseja hoje que tenhamos o mesmo sentimento de compaixão que teve Jesus Cristo, para multiplicar comunidades de esperança, para espalhar seu reino por todo o mundo através da implementação de novas igrejas. Somente assim as trevas que ainda dominam milhões de pessoas em nosso planeta poderão ser destruídas pela maravilhosa luz que emana daqueles que se dispõem a ser instrumentos nas mãos do Senhor. E então, o que você está esperando? Participe do plantio de novas igrejas. Plante esperança, você também.